Meu nome é Terezinha Martírio, sou professora associada do setor de pneumologia pediátrica do Serviço de Pediatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Meu propósito aqui é poder discutir com vocês a tuberculose na criança, as formas de apresentação da tuberculose pulmonar e como se diagnostica. A tuberculose, como nós sabemos, é uma doença infecciosa mais prevalente em todo o mundo, causada pelo Mycobacterium, o Mycobacterium tuberculosis, mas existem vários outros Mycobactérios. É um grave problema de saúde pública, principalmente depois da epidemia da SIDA no final da década de 80. A morbimortalidade é elevada, principalmente devido à co-infecção tuberculose e AIDS, principalmente em países como a África e alguns países da América. O micobactério chega via aérea inferior, através das partículas de Flige, e ao penetrar na via aérea inferior, temos o chamado complexo primário ou complexo de Ghon. Na sua grande maioria das vezes, de 90% ou mais, o indivíduo, ao inalar o micobactério tuberculose, ele tem uma resposta imunológica, uma resposta que a gente chama de resposta de célula T, e, consequentemente, esse foco evolui para a cura ou fica quiescente anos, 10, 20 anos. Entretanto, devido à carga bacilar, devido a uma doença subjacente, devido aos extremos da vida, as crianças menores de 4 anos ou o idoso, essas pessoas em contato com grande quantidade de bacilo, ou então expostas ao bacilo por um período, ou aquelas em que estão imunologicamente comprometidas, elas fazem o que a gente chama de tuberculose doença. O diagnóstico normalmente é feito na criança a partir de um alto índice de suspeição, pela história clínica, pela história de contágio com o indivíduo adulto bacilífero. Na sua grande maioria das vezes, esse indivíduo adulto bacilífero, ele é um indivíduo do domicílio ou daquela comunidade que a criança reside, e podemos firmar o diagnóstico através dos métodos diagnósticos, sejam eles métodos convencionais ou métodos não convencionais. O que a gente valoriza normalmente quando estamos diante de um quadro de possível tuberculose? O mais importante é a anamnese do paciente. Então, a história clínica, a história arrastada, a criança que tem um quadro de tosse há aproximadamente 2 semanas, a criança que não ganha peso, isso quando a gente fala de criança pequena. A criança que não ganha peso, a criança que vem fazendo uma febrícula, a criança que tem uma pneumonia cuja resolução não se deu, apesar do uso de antibióticos corretos. Essa criança, a primeira coisa que vamos perguntar ao acompanhante, ou responsável, aos pais, é se ela teve contato nos últimos 2 anos com algum indivíduo doente ou algum indivíduo tossidor. Porque o que acontece na maioria das vezes é que, às vezes, quem transmitiu a doença para aquela pessoa não sabe também que estava doente previamente. Isso acontece em várias doenças infecciosas. E, por conta disso, a anamnese, a história é o mais importante, não os exames sofisticados que, às vezes, as pessoas lançam mão. É lógico que os exames sofisticados nos auxiliam a confirmar ou complementar a nossa hipótese diagnóstica. Mas a anamnese e essa história positiva de que aquela criança vem com um quadro arrastado, foi ao médico, foi tratada corretamente, tem uma imagem radiológica que não se resolveu em hipótese alguma, e ao perguntar se teve uma história de contágio, essa história de contágio, mesmo não sabendo que é com uma pessoa tuberculosa, mas sabendo que é uma pessoa que vem tossindo há bastante tempo, que essa pessoa eventualmente pode escarrar sangue, ou a pessoa vem perdendo peso, fortemente nos faz suspeitar que aquilo possa ser um contato com o indivíduo com tuberculose. O exame físico, principalmente quando a gente fala em termos de tuberculose pulmonar na criança, também é muito importante. A gente nota que a criança é uma criança emagrecida,
às vezes até desnutrida, cabelinhos rarefeitos, às vezes assim, aquelas bem pequenininhas de comunidade, ou aquelas crianças às vezes assim que vêm de algum lixão, de alguma comunidade muito, muito pobre, a gente vê que aquele olhar triste, a criança rarefeita, o cabelinho, emagrecida. Se nós formos colocar no gráfico de crescimento e desenvolvimento, essas crianças sempre estão abaixo do percentil 10, um percentual maior ainda, às vezes está dentro do percentil, abaixo do percentil 3, falando a favor de desnutrição proteico-calórica. Então, isso é mais um dado, além da história de tosse, que vem há algum tempo acompanhada ou não de febre. O terceiro dado a ser levado em consideração para o diagnóstico é a radiologia de tórax, quando falamos de tuberculose pulmonar. A radiologia, ela nos auxilia não porque o achado radiológico seja um achado característico de doença. Entretanto, o achado radiológico nos auxilia, vocês vão ver cada um individualmente, a pensar que aquela imagem que não se resolveu seja uma imagem condizente com tuberculose pulmonar. Os outros métodos, o lavado gástrico, a broncoscopia e os métodos rápidos, eles têm valor a partir do momento, principalmente os métodos convencionais, como o lavado gástrico e a broncoscopia, eles têm valor quando a gente vai solicitar a cultura. Por quê? Porque a pesquisa direta na criança, a criança a gente diz que ela é paucibacilar. O que quer dizer paucibacilar? São crianças mesmo doentes com uma quantidade de bacilos pequena, diferente do adulto. Então, por ser paucibacilar, quando tentamos fazer um lavado gástrico para ver o quanto que aquela criança deglutiu de bacilo durante a noite ao tossir, ou as crianças maiores de 7 anos, que a gente pode solicitar o exame do escarro igual ao adulto, na sua grande maioria das vezes, a pesquisa direta do bacilo álcool ácido resistente, por isso que o nome do exame direto é BAR, essa pesquisa direta tem um percentual de sensibilidade muito baixo, em torno de 10, 20%. Por conta disso, hoje, para internar uma criança, para fazer o lavado gástrico durante 3 dias, só tem fundamento a partir do momento que vai se solicitar a cultura. Por quê? Porque a cultura tem uma sensibilidade, uma especificidade bem mais elevada e ela, então, pode nos auxiliar na confirmação do diagnóstico de tuberculose. A broncoscopia é a mesma coisa. A gente deixa a broncoscopia muito mais para saber se existe uma compressão brônquica, se existe material caseoso intrabrônquico, do que, na realidade, para coletar material. Porque a gente sabe que a broncoscopia é um método invasivo, a criança tem que fazer anestesia geral e, consequentemente, isso não só preocupa o médico, como também assusta os pais saber que o filho está doente, com uma doença grave e que ainda por cima vai ser submetido a uma anestesia. Então, a broncoscopia, ela nos auxilia a partir do momento que queremos visualizar a via aérea e ver se tem algum dado relevante e sugestivo de tuberculose. E os métodos rápidos hoje em voga no mundo inteiro, pouco na América do Sul e na América Latina, porque são métodos caros, eles são considerados praticamente métodos de screening. Eles nos autorizam a dizer que aquele paciente tem tuberculose através de métodos de biologia molecular, são métodos muito mais rápidos, de fácil execução, entretanto infinitamente mais caros que a cultura convencional e o exame que a gente chama de exame direto ou bacterioscopia. Por isso que os métodos rápidos já não tem uma normatização e, por conta do encarecimento, os países considerados em desenvolvimento não os absorvem na sua rotina. Quando é que a gente suspeita? A criança pequena, a suspeição é, como eu já havia falado, tosse há mais de 15 dias, perda de peso ou não ganho de peso, febre e queda do estado geral. A criança maior ou o adolescente, ela tem manifestações muito similares ao adulto.
Então, assim, quando ela tosse, ela pode eliminar sangue, que a gente chama isso de hemoptóico, ela tem perda de peso, ela tem uma tosse crônica, e, às vezes, essa tuberculose pulmonar pode ou não vir acompanhada de tuberculose em outro órgão. Então, a gente, às vezes, vê o paciente pediátrico que tem tuberculose pulmonar e ganglionar. Então, o que observa? Um gânglio aumentado, que a gente chama de supurativo, quer dizer, aquele gânglio que fistuliza para a pele, é uma característica da tuberculose ganglionar. O adolescente ele também tem outras formas de manifestação extrapulmonar. Ele pode ter tuberculose pulmonar e ele já pode abrir um quadro como tuberculose extrapulmonar. E às vezes, quando ele abre um quadro de tuberculose extrapulmonar, a gente vai procurar a porta de entrada, que é a tuberculose pulmonar. Então, às vezes, a criança chega na cadeira de roda com uma deformidade de coluna, para de andar, faz aquelas cifoses graves de antigamente. A gente sabe que ela está fazendo uma giba tuberculosa, está fazendo uma tuberculose osteoarticular, e quando vai se fazer uma radiografia de tórax, se vê que ela tem algum comprometimento, então confirmando para a gente que existe uma tuberculose pulmonar e às vezes uma extrapulmonar. Então, o quarto dado de importância para se fazer o diagnóstico é a prova tuberculínica. A prova tuberculínica é feita com derivado proteico purificado, que ficou informalmente conhecida como PPD. Na realidade, o paciente ou o indivíduo com suspeita de tuberculose, ele vai ao posto de saúde ou uma unidade de saúde para fazer uma prova tuberculínica, não para fazer um PPD. Mas, informalmente, todos nós acabamos falando na rotina que o paciente está indo fazer um PPD. Essa reação imune nos diz se esse indivíduo teve contato ou não, se essa criança teve o contato ou não com um indivíduo tuberculoso. E a prova tuberculínica ela tem 2 pontos de corte na infância. É considerada positiva 10 milímetros para aqueles que foram vacinados dentro dos 2 últimos anos e 5 milímetros para aqueles que foram vacinados há mais de 2 anos ou para as crianças consideradas imunodeprimidas. Quem são crianças? O que é criança imunodeprimida? Criança imunodeprimida é aquela que está fazendo quimioterapia, aquela desnutrida grave, é aquela criança que tem uma doença neoplásica qualquer, é aquela criança diabética ou que tem uma doença que a gente chama do colágeno, artrite, lúpus, uma doença renal e etc. Então, essa daí é a aplicação com uma agulha e uma seringa de insulina. A leitura é feita 72 horas depois da aplicação e, então, através dessa régua, por um técnico treinado pelo Ministério da Saúde, a gente vai verificar esses 2 pontos de corte que falamos anteriormente. Quais são os fatores que influenciam a reatividade da tuberculina? Porque a pessoa pode estar doente e a prova tuberculínica ser considerada negativa. O que é prova tuberculínica negativa? 0 milímetros para os que foram vacinados há mais de 2 anos e 0 milímetros para os que foram vacinados há menos de 2 anos. Quais são os fatores que influenciam a reatividade da tuberculina? Quer dizer, quais são os fatores que mostram que aquele indivíduo possa estar doente, entretanto a sua resposta à tuberculina foi negativa? A técnica de aplicação, a idade, então os extremos da vida, mais de 70 ou menos de 1, 2 anos de idade, o estado nutricional, aquelas crianças que no gráfico estão abaixo do percentil 10 ou 3, a imunossupressão, os quadros virais graves. O sarampo hoje a gente praticamente não vê, a não ser nas crianças às vezes com AIDS, mas a catapora ainda, a varicela, é uma doença que